O Saber Direito desta semana é sobre direito ambiental. As aulas abordam o papel do meio ambiente na Constituição, os princípios do direito ambiental, as políticas nacionais e muito mais. As aulas são com o professor Fabiano Melo. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do programa Saber Direito. Nessa semana, discutindo a Constituição Ecológica, as normas ambientais na Constituição de 1988 e as leis que vão dar concretude a esses dispositivos. Eu sou Fabiano Melo, professor de Direito Ambiental, e é uma alegria poder retornar à TV Justiça. Tive a oportunidade de gravar programas entre 2009 e 2013 e agora, nos 10 anos da TV Justiça, discutir as questões ambientais novamente. Nessa aula, vamos estudar as questões ambientais na Constituição de 1988. Aliás, essa é a primeira Constituição a conferir um capítulo próprio para o meio ambiente, que vai se materializar no artigo 225. Mas antes de estudar o artigo 225, eu gostaria de fazer aqui as referências dessa aula. Quando nós estudamos o direito ambiental, e até para sua segurança, nós temos aí alguns doutrinadores, alguns autores que são importantes, como, por exemplo, José Afonso da Silva, Paulo Afonso Leme Machado, José Rubens Morato Leite, Edes Milaré, o ministro Herman Benjamin, do STJ, entre outros autores importantes. Você vai ter comigo aqui essa aula. Se quiser aprofundar, esses autores são autores importantes, autores significativos para o direito ambiental. Pois bem, dando início à nossa aula, vamos trabalhar aqui uma classificação de meio ambiente que foi elaborada pelo professor José Afonso da Silva. Essa classificação é muito importante porque você consegue compreender a dinâmica ambiental na Constituição de 1988. O meio ambiente, ele é uno, indivisível, é uma coisa só, mas didaticamente, essa classificação de meio ambiente que foi elaborada pelo professor José Afonso da Silva nos auxilia na compreensão do meio ambiente na Constituição de 1988. E como é que se dá essa classificação? Quais são os componentes do meio ambiente? Quando eu falo meio ambiente, eu tenho que pensar no meio ambiente natural, artigo 225 da nossa Constituição. Eu tenho também o meio ambiente cultural, nossas referências, artigo 215 e 216 da Constituição de 1988. Temos também o meio ambiente artificial ou construído, a referência, o artigo 182 da Constituição de 1988. E, por fim, o meio ambiente do trabalho ou meio ambiente laboral. Reitero, essa classificação é para fins eminentemente didáticos. Meio ambiente é uno, uma coisa só, mas didaticamente ela vai nos auxiliar. Então vamos iniciar discutindo o meio ambiente natural. Quando nós temos o ensino fundamental, o ensino médio, quando falamos do meio ambiente natural, pensamos na fauna, na flora. Perfeito. Esse é o meio ambiente natural. Inclusive, nós temos um conceito legal, um conceito jurídico para meio ambiente. A Lei 6.938 de 1981, que foi a lei que instituiu a Política Nacional do Meio Ambiente, ela tem um conceito legal para meio ambiente. O que é meio ambiente? Meio ambiente é o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Mais uma vez, meio ambiente é o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Esse é o conceito legal previsto na Lei da Política Nacional do Meio Ambiente. E você pode dizer, Fabiano, não entendi, não tem nada de jurídico nesse conceito.
Perfeito. O direito ambiental, ele é interdisciplinar. Nós temos aí como fonte outros saberes, outros conhecimentos. E esse conceito legal, ele é abrangente. Agora, ele basicamente reúne os elementos bióticos e os elementos abióticos. O conceito legal de meio ambiente, está na política nacional, reúne os elementos bióticos e os elementos abióticos. Elementos bióticos, tudo aquilo que tem vida. A fauna, a flora, elementos bióticos. E os elementos abióticos, que não têm vida, como o ar, a atmosfera, as águas, são elementos abióticos. Essa conjugação de elementos bióticos e abióticos, temos o conceito jurídico de meio ambiente. Aliás, esses elementos abióticos, uma discussão importante é sobre as mudanças do clima, as mudanças climáticas. Trata-se de elemento aí abiótico, mas que influencia a qualidade de vida de todos nós, a minha, a sua, de todos nós. Então esse é o conceito jurídico de meio ambiente. Ainda dentro do meio ambiente natural, eu tenho também na Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, a 6.938 de 1981, o conceito de recursos ambientais. Quais são os recursos ambientais? A atmosfera, as águas interiores, superficiais, subterrâneas, os estuários, a fauna, a flora, os elementos da biosfera, tudo isso são os recursos ambientais. Então, esse é o primeiro componente do meio ambiente natural. Só pensar na fauna e na flora, elementos bióticos e abióticos, meio ambiente natural. Outro componente é o meio ambiente cultural. Existe o meio ambiente cultural? Sem dúvida. O meio ambiente cultural é o patrimônio cultural brasileiro, que são aqueles bens tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à memória, à identidade dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. O meio ambiente cultural, artigo 215 e, em especial, artigo 216. E quando eu falo no meio ambiente cultural, eu tenho o patrimônio cultural material e o patrimônio cultural imaterial. O patrimônio cultural material são os bens móveis e imóveis. Para você visualizar o patrimônio cultural material, é só você pensar nas cidades históricas de Minas Gerais. Tiradentes, Ouro Preto, Mariana, ou ainda o Centro Histórico de Salvador, o Pelourinho, Olinda, em Pernambuco, Cidade de Goiás, entre outros, patrimônio cultural material. Mas nós temos também o patrimônio cultural imaterial, que não é físico, que é incorpóreo. Exemplos, as comidas, as formas de fazer as comidas. A acarajé, a muqueca capixaba, as danças, como o frevo pernambucano, o samba de roda do recôncavo baiano, o samba carioca, tudo isso é patrimônio cultural imaterial. Também aí, com relação às comidas, a forma de fazer o queijo Minas da região do Cerro, festas religiosas também. Que festas religiosas? Círio de Nazaré, tudo isso é patrimônio cultural imaterial. Então, quando eu falo no meio ambiente cultural, eu estou falando do patrimônio cultural material e imaterial. Um aspecto importante é que a nossa Constituição traz formas de proteção ao patrimônio cultural brasileiro. E quais são essas formas de proteção ao patrimônio cultural? Quais são elas? Temos o tombamento, a desapropriação, o registro, o inventário, a vigilância e outras formas de acautelamento e preservação. Vamos explicar uma pincelada sobre cada uma delas. Tombamento, está no Decreto-Lei 25 de 1937, é por excelência a forma de proteção ao patrimônio cultural material. É a disciplina de direito administrativo, mas importante aqui no direito ambiental. Temos a desapropriação, que é tirar do domínio privado, incorporar ao patrimônio público um bem. Registro, o que é o registro? Registro é, por excelência, a forma de proteção ao patrimônio cultural
imaterial. Vamos pegar aqui o samba carioca, o samba de roda do recôncavo baiano, o frevo pernambucano. São registrados como patrimônio imaterial do Brasil. Quando eu quero proteger o patrimônio cultural imaterial, eu vou registrá-los. No âmbito federal, nós temos o IPHAN, o Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Vai registrar. Registro é um instituto importantíssimo para a proteção do patrimônio cultural. Temos o inventário. O que é o inventário? É relacionar os bens que estão numa cidade. Quais são os bens materiais e imateriais da sua cidade, de onde você reside? Vou registrá-lo, ou melhor, vou inventariar. O que é inventariar? Relacionar os bens que guarnecem um determinado local. Isso é inventário. E temos também a vigilância. O que é vigilância? De maneira bem simples, vigilância é a fiscalização. Ora, eu tenho um imóvel tombado. Eu tenho que exercer, poder público, com a colaboração da comunidade, a vigilância, a fiscalização para evitar que ele possa ser descaracterizado. Aqui nós temos o meio ambiente cultural. Avançando. Agora, o meio ambiente construído ou meio ambiente urbano. O meio ambiente construído, o meio ambiente artificial, é o contrário do natural. O natural, ele existe por si só. Já no meio ambiente artificial, eu tenho uma intervenção antrópica, eu tenho a mão do homem, nós seres humanos. E aí nós temos os espaços abertos e os espaços fechados do meio ambiente artificial. Espaços abertos são as praças, são as ruas, são os parques. Na sua cidade, não tem um parque? Tem ruas arborizadas, praças arborizadas? Espaços abertos do meio ambiente artificial. E temos também os espaços fechados, são as edificações. Mas aqui eu quero que você tome cuidado. Por quê? Os espaços fechados, eu penso nas edificações. Contudo, se essa edificação é um imóvel tombado, ou ainda um espaço destinado às manifestações artísticas e culturais, é melhor classificá-lo como meio ambiente cultural. Note, a edificação em si é meio ambiente artificial. Ah, mas foi tombado, objeto de tombamento. Ou ainda, é um espaço destinado às manifestações artístico e culturais. Bom, se é destinado às manifestações artístico e culturais, meio ambiente cultural. Tudo bem? E, por fim, o último componente, que é o meio ambiente do trabalho, o meio ambiente laboral. Nossa referência, o artigo 200, o inciso de número 8 da nossa Constituição. Quando eu falo no meio ambiente do trabalho, eu me preocupo com as questões internas, com a saúde e a segurança do trabalhador, do obreiro. Iluminação, ergonomia, ser submetido a situações de periculosidade, insalubridade. Esse é o objeto do meio ambiente do trabalho. Agora, e esse artigo 200 da Constituição? O que ele disciplina? O artigo 200 é o artigo do Sistema Único de Saúde, o SUS. E aí você pode indagar, Fabiano, o que tem o SUS a ver com o meio ambiente? Tudo. Aliás, sempre associar meio ambiente e saúde. Essa associação necessária. O artigo 200 traz as competências do Sistema Único de Saúde. Dentre elas, o SUS deve colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho. Atenção, o SUS, o hospital, o posto de saúde que integra o SUS, deve colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o meio ambiente do trabalho. Com isso, nós temos, então, os 4 componentes de meio ambiente, elaborados aí pelo professor José Afonso da Silva, que tem fins eminentemente didáticos. Meio ambiente natural, meio ambiente cultural, meio ambiente artificial e meio ambiente do trabalho. Agora, vamos testar os seus conhecimentos com o nosso quiz? Vamos a ele.
Nosso primeiro quiz, testando aí os seus conhecimentos. Assinale a alternativa incorreta. Incorreta. Letra A. O conceito de meio ambiente foi definido pelo artigo 3º, inciso 1, da Lei 6.938, de 1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, como sendo o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Vamos para a próxima assertiva, B. Segundo a Constituição Federal, são formas de proteção ao patrimônio cultural brasileiro o tombamento, a desapropriação e o registro, dentre outras. C. O plano diretor é aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para cidades com mais de 10 mil habitantes. É o instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana. E D. O Sistema Único de Saúde deve colaborar na proteção do meio ambiente. Vamos assinalar a incorreta. A incorreta é a C. Quando eu falo no meio ambiente artificial, no meio ambiente urbano, a grande lei no âmbito municipal é, sem dúvida, o Plano Diretor, que é uma lei aprovada, de fato, pela Câmara Municipal, só que é obrigatório para cidades com mais de 20 mil habitantes e é o instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana. Letra C. Sempre pensar meio ambiente urbano, meio ambiente artificial, meio ambiente construído. Pense nas cidades, seus espaços abertos, seus espaços fechados. A grande lei, sem dúvida, no âmbito municipal, é o plano diretor obrigatório para cidades com mais de 20 mil habitantes. Ao contrário do que estava constando, 10 mil. É 20 mil. Artigo 182, parágrafo aí, 1º e 2º, são os parágrafos fundamentais para o seu estudo dessa disciplina. Agora, vamos adentrar especificamente no artigo 225 da Constituição. Uma análise do artigo 225, que é o coração da proteção ambiental. Diz o caput: todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de preservá-lo e defendê-lo para as presentes e futuras gerações. Esse é o caput do artigo 225. Vamos interpretar as expressões, as terminologias constantes no caput do artigo 225. De imediato, diz lá, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Pronome indefinido, todos. Todos quem? Todos os brasileiros e os estrangeiros residentes no nosso país têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. O pronome indefinido todos é uma universalidade de pessoas, todos os brasileiros e os estrangeiros residentes no nosso país. Tem alguns doutrinadores que ampliam, que vão dizer que a proteção ao meio ambiente não é tão somente para as presentes gerações, mas também para as futuras gerações, nossos filhos, netos, bisnetos. No pronome indefinido todos, eu posso ter uma leitura clássica, que vai dizer que são os brasileiros e os estrangeiros residentes no nosso país, ou posso ampliá-la e dizer que todos incluem também as futuras gerações, uma interpretação mais ampla. Há, inclusive, doutrinadores que vão dizer que na expressão todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, é possível uma discussão sobre ética ambiental. Por outras palavras, quando eu falo em ética ambiental, como é que se dá a proteção ao meio ambiente? Somente para o homem? Ou será que eu posso contemplar outras formas de vida? Essa é uma discussão importante no direito ambiental, já vem da filosofia, começa a ganhar adeptos na nossa disciplina, que vão dizer basicamente o seguinte, que nós temos duas grandes leituras, uma leitura antropocêntrica e uma leitura biocêntrica.
No antropocentrismo, eu coloco no centro das relações jurídicas o homem, nós, seres humanos, a humanidade, numa leitura antropocêntrica. Como diziam os gregos, o homem é o centro do universo, o homem é a medida de todas as coisas. Trata-se de uma leitura antropocêntrica clássica. E há aqueles que vão definir aí uma leitura biocêntrica. O que é a leitura biocêntrica? Eu vou reconhecer valor intrínseco a outras formas de vida. Eu vou proteger o homem, mas não só ele, outros seres vivos, como, por exemplo, os animais. Essa é uma leitura biocêntrica que eu reconheço o valor intrínseco a outras formas de vida, que não só o ser humano. Então tem essas duas leituras, antropocêntrica e biocêntrica. Claro que aqui é uma sistematização dessas duas grandes correntes. E aí você pode dizer assim, Fabiano, tá, o que isso tem a ver com o direito ambiental? Tudo. Nós temos um dispositivo na Constituição, que é o artigo 225, parágrafo 1º, inciso de número 7, que vai dizer que incumbe ao poder público proteger a fauna e a flora, vedados na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, possam provocar a extinção de espécies, ou submetam os animais à crueldade. Ora, essa passagem da Constituição é de inspiração biocêntrica, Inclusive, leis estaduais que permitiam as rinhas, as brigas de galo, foram declaradas inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal. Da mesma forma, é proibido a farra do boi, uma prática cultural muito comum em Santa Catarina, também proibida pelo STF. E mais recentemente, a lei estadual do Ceará, que permitia a vaquejada. A vaquejada é uma prática cultural importante no Nordeste brasileiro, mas a lei do Estado do Ceará foi declarada inconstitucional pelo STF. Justamente aí, nessa discussão do artigo 225, parágrafo 1º, inciso de número 7. Só que, mais recentemente, nós tivemos aí o Congresso Nacional, após o STF declarar inconstitucional a lei do Estado do Ceará, que permitia a vaquejada, STF, por maioria, declarou como inconstitucional. Logo em seguida, o Congresso Nacional aprovou uma lei, a Lei 13.364 de 2016. Esta lei elevou a vaquejada, os rodeios, como manifestações da cultura nacional, como patrimônio cultural e imaterial. Note, o Supremo Tribunal Federal declarou a prática da vaquejada inconstitucional. Meses depois, o Congresso Nacional aprovou uma lei específica, a 13.364, elevando não só a vaquejada, mas também os rodeios a manifestações da cultura nacional e patrimônio cultural imaterial. E mais recentemente, em 2017, tivemos aí uma emenda constitucional, a 96, que introduziu no artigo 225 um novo parágrafo, o parágrafo 7º. E nesse parágrafo 7º diz que as práticas esportivas que utilizem animais, desde que registradas como patrimônio imaterial do Brasil, não vão afigurar como práticas que imponham sofrimento aos animais. Então não vai estar albergado aí essas práticas pela vedação do artigo 225, parágrafo 1º, inciso de número 7. Simplificando essa história. Temos leis estaduais declaradas inconstitucionais que permitiam as rinhas, as brigas de galo. No mesmo sentido, a proibição da farra do boi. E o STF também se manifestou contrário à lei do Estado do Ceará que permitia a vaquejada. Por maioria, declarou inconstitucional por discrepante essa lei com o dispositivo constitucional. Só que, em seguida, o Congresso aprovou uma lei própria e, por emenda constitucional, a emenda 96, introduziu o parágrafo 7º
ao artigo 225, dizendo que não impõe sofrimento aquelas práticas desportivas que utilizem animais, desde que registradas como patrimônio cultural imaterial. Então, note, temos duas leituras, do STF e a leitura aqui normativa. O STF vai ter que dar a palavra final sobre essa discussão. E qual que é a importância disso? Nós temos passagens de inspiração biocêntrica na Constituição, na nossa legislação, temos discussões que são importantes. Mas o caput do artigo 225, ele é antropocêntrico. A proteção ao meio ambiente é para nós, seres humanos. Uma leitura antropocêntrica mitigada, é verdade. Essa é uma discussão interessante, se você quiser aprofundar entre antropocentrismo e biocentrismo. Então, todos são os brasileiros, os estrangeiros residentes do nosso país, os seres humanos. Todos têm direito, locução, todos têm direito. Ora, direito público subjetivo erga omnes. A proteção ao meio ambiente não é só em face do Estado, mas também de outros particulares. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. O meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito fundamental de terceira dimensão. Já decidiu o STF na ação direta de inconstitucionalidade 3540. É um direito fundamental de terceira dimensão. Agora, o que é meio ambiente ecologicamente equilibrado? Ora, quando eu falo em meio ambiente ecologicamente equilibrado, é um meio ambiente não poluído, com rigidez, com salubridade. É um meio ambiente não poluído. Então, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Bem de uso comum do povo. O que significa isso? Bem de uso comum do povo. Significa que o Estado não é dono, não é proprietário do meio ambiente. Ele é um gestor. Esse bem de uso comum do povo pode ser dividido basicamente de duas formas aqui, duas compreensões possíveis. Eu tenho o macrobem ambiental, que é o bem de uso comum do povo aqui, macrobem ambiental, que é incorpóreo, imaterial, indivisível. Então eu posso pensar o meio ambiente como macrobem, que é o bem ambiental, que é incorpóreo, imaterial, macrobem ambiental. E eu tenho também os microbens ambientais. Esses microbens é a parte corpórea, é a parte física do meio ambiente. As florestas, águas, a fauna, a flora, são microbens. Atenção, esse bem de uso comum do povo, o Estado não é proprietário, ele é um gestor. Eu tenho o macrobem ambiental, é como se fosse a alma do meio ambiente. E eu tenho a parte física, a parte corpórea, que são os microbens. As florestas, né? A fauna, a flora, as águas, os recursos, são os microbens. O meio ambiente em si, ele é inapropriável. Esse bem de uso comum do povo deve ser entendido como um bem inapropriável. Nós podemos apropriar e tem titularidade, são os microbens, que pode ter titularidade pública ou privada. Mas o uso é em conformidade com o macrobem ambiental, que é o bem de uso comum do povo. Cuidado para não confundir bem de uso comum do povo com aquilo que você estuda no direito civil. Lá no direito civil, no artigo 99, você tem os bens públicos. Bem de uso comum do povo, bem de uso especial, bem dominical. Aquilo é direito civil, titularidade. O bem de uso comum do povo aqui é o macrobem ambiental. Tudo bem? Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida. Ora, o Constituinte associou o meio ambiente à sadia qualidade de vida. Eu só posso ter saúde se eu tenho um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Eu só posso ter a sadia qualidade de vida se eu tenho um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então, associou meio ambiente e saúde. Então, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade. Quando eu falo poder público, são as três funções:
função administrativa, função legislativa e judiciária. Todos os poderes, todas as funções têm compromissos com o meio ambiente. Nós também temos deveres na proteção ao meio ambiente. Todos nós. Que deveres? Preservar e manter o meio ambiente para as presentes e futuras gerações. Aqui nós temos um princípio de ética intergeracional, de ética entre as gerações. Nós, presentes gerações, somos as presentes gerações, vamos dialogar com as gerações futuras. Nossos filhos, netos, bisnetos, aquela geração que ainda vai chegar a esse planeta. Então, esse é o caput do artigo 225, que traz aí a norma matriz. Qual que é a norma matriz? É o meio ambiente ecologicamente equilibrado. Há toda uma lógica aqui de preservação do meio ambiente no caput do artigo 225. Tem um direito fundamental de terceira dimensão, mas a par desse direito, há deveres. Deveres de quem? Do poder público. Deveres nossos, meu, seu, nossos deveres de proteção ao meio ambiente. Nossos deveres. Mas vamos avançar? Mas antes, vamos colocar o quiz para testar os nossos conhecimentos? Vem comigo, vamos ao quiz. Vamos então para a nossa segunda questão, que diz que, a respeito das normas constitucionais de proteção do meio ambiente, assinale a afirmativa incorreta. Letra A. Segundo a orientação majoritária da doutrina, a fruição de um meio ambiente sadio e ecologicamente equilibrado foi erigida em direito fundamental pela Constituição de 1988, ainda que tal previsão não faça parte do rol de direitos do artigo 5º. Letra B. A atual Constituição dá ênfase às medidas reparadoras, como, por exemplo, a reparação do dano ambiental. C. O meio ambiente ecologicamente equilibrado é um bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida. E, por fim, letra D. O princípio da responsabilidade ambiental entre gerações foi contemplado pela Constituição Federal de 1988. Nós temos que assinalar a afirmativa, a assertiva incorreta. B. A atual Constituição dá ênfase às medidas reparadoras, como, por exemplo, a reparação do dano ambiental? Não, negativo. A nossa Constituição se preocupa com a prevenção ao dano ambiental. Toda a lógica do direito ambiental é preventiva. O que é prevenção? É agir antecipadamente. Até porque, uma vez que tenha configurado o dano ambiental, bom, dificilmente você consegue retornar ao status quo. Então, toda a lógica do direito ambiental, que fique claro, ela é preventiva, agir antecipadamente e não reparatória. Perfeito? Vamos avançar. Agora vamos estudar o parágrafo 1º do artigo 225. E o que ele nos traz? Traz incumbências do poder público, os deveres do poder público para efetivar a norma matriz, que é o meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então, todo o parágrafo 1º, com seus 7 incisos, trazem incumbências ao poder público, deveres. E qual é a primeira incumbência que nós temos aqui para o poder público? A primeira incumbência é promover, proteger, recuperar os processos ecológicos essenciais e também prover o manejo de espécies e ecossistemas. Essa primeira incumbência, vamos aqui dividi-la. Primeiro, os processos ecológicos essenciais e, em seguida, o manejo de espécies e ecossistemas. Quando eu falo em processos ecológicos essenciais, o que são esses processos ecológicos? São eles que garantem o quê?
que garantem os ecossistemas. E com eles, com os ecossistemas, a salubridade, a saúde, são esses processos ecológicos essenciais que vão nos garantir o desenvolvimento sustentável, a produção de alimentos, inclusive, a nossa saúde, está tudo ligado a esses processos ecológicos essenciais. A partir deles, nós temos o desenvolvimento sustentável. A partir deles, nós temos aí a proteção dos ecossistemas. Processos ecológicos essenciais, essa é a primeira incumbência. Manutenção, recuperação desses processos ecológicos essenciais. Temos também prover aí o manejo. O que é manejo? Manejo é toda intervenção humana, todo um plano de intervenção no meio ambiente. Manejo de espécies e ecossistemas. Ora, o que é manejo de espécies? De repente eu tenho uma espécie que está ameaçada de extinção, eu tenho que fazer o manejo de forma a protegê-la. Isso é manejo de espécies. Ou de ecossistemas. Esses ecossistemas que podem ser marinhos, terrestres, são importantes para todos nós. Cabe, como incumbência ao poder público, manejar tanto espécies, olha a espécie ameaçada de extinção, quanto também ecossistemas. Igualmente, essa é outra incumbência que está no artigo 225, parágrafo 1º, inciso de número 1. Vamos agora para o inciso de número 2. Esse inciso de número 2, ele vai falar sobre o patrimônio genético, a proteção ao patrimônio genético e a fiscalização das entidades que se dedicam às pesquisas com patrimônio genético, com questões genéticas. Também vamos desdobrar em duas partes aqui. Primeiro, discutindo a questão do patrimônio genético. O que é patrimônio genético? Ora, essa discussão de patrimônio genético é toda a informação aí que nós temos de origem genética, animal, vegetal, microbiana ou de outra natureza, inclusive a interação, metabolismo e interação entre eles. Eu vou chamar então aí de patrimônio genético. Nós temos hoje a regulamentação desse dispositivo. Temos aí a Lei 13.123 de 2015. 13.123 de 2015 é a Lei da Biodiversidade. Lei importante, lei nova, relativamente nova, mas lei importante para discutir a diversidade biológica, o patrimônio genético, o conhecimento tradicional associado. Então, quando eu vou discutir patrimônio genético, é necessária essa articulação com a biodiversidade, que é essa variabilidade de seres que compõem a vida no nosso planeta. Esse é o primeiro aspecto. Mas também temos aí a fiscalização das entidades que se dedicam às pesquisas e manipulações na área genética. E temos uma lei para essa fiscalização, que é a Lei 11.105 de 2005, que é a Lei de Biossegurança de Biotecnologia. Lá, na 11.105 de 2005, temos aí os requisitos necessários para aqueles que vão aí desempenhar atividades com manipulação genética, células-tronco, entre outros aspectos. Esse é o inciso de número 2. O inciso de número 3 vai trazer como incumbência do poder público definir em todas as unidades da federação espaços ambientalmente protegidos ou espaços territoriais especialmente protegidos, sendo a supressão e vedação permitida somente através de lei e desde que não desconfigure seus atributos. O artigo 225, parágrafo 1º, inciso de número 3, contempla os espaços ambientalmente protegidos ou os espaços territoriais especialmente protegidos. Tanto faz a nomenclatura. Durante um bom período, a interpretação é que esse inciso convergia com as unidades de conservação. Mas nós tivemos a ação direta de inconstitucionalidade 3540, que o STF ampliou essa leitura. E o que isso significa? Quando eu falo em espaços ambientalmente protegidos, além das unidades de conservação,
Elas estão na Lei 9.985 de 2000, 9985 de 2000, instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Nós temos também outros espaços, como as áreas de preservação permanente, que estão previstas no Código Florestal. Lá no Código Florestal, reserva legal, servidão ambiental, que é um espaço que está previsto na Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, na 6.938 de 81, tombamento ambiental. Então, note, quando falo nos espaços territoriais especialmente protegidos, você tem que ter a compreensão que estamos falando em sentido amplo. Se fosse em sentido estrito, unidade de conservação, mas hoje interpretamos em sentido amplo. Esse é o inciso 3. Vamos para o inciso 4, que diz que incumbe ao poder público exigir, na forma da lei, para a elaboração de obra, atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade. Esse inciso de número 4 traz um estudo ambiental com previsão constitucional, conhecido pela sigla EIA-RIMA, que é o Estudo Prévio de Impacto Ambiental. Esse estudo tem uma sigla EIA-RIMA. E o que é esse estudo ambiental? Toda obra, atividade, empreendimento no nosso país, efetiva ou potencialmente causador de significativa degradação do meio ambiente, obriga o empresário, o empreendedor a confeccionar o estudo prévio de impacto ambiental. O pressuposto para esse estudo é que a obra, atividade, empreendimento seja potencialmente causadora de significativa degradação. Não precisa ser efetivo, basta ser potencialmente. Potencialmente. Aí você pode perguntar, Fabiano, mas toda obra precisa? Não. Somente, tão somente, aquelas que causam significativa degradação do meio ambiente, efetivamente ou potencialmente. Exemplo, um aeroporto, uma rodovia, uma ferrovia. Pense aí na transposição do Rio São Francisco. É claro que teve a RIMA. Claro que teve o estudo prévio de impacto ambiental. Usina de Belo Monte, no sul do estado do Pará. Por evidente que teve a elaboração, a confecção de um estudo prévio de impacto ambiental. Por quê? Obras potencialmente causadoras de significativa degradação do meio ambiente. Então, não são todas as obras, somente aquelas efetiva ou potencialmente causadoras de significativa degradação do meio ambiente. E esse é um estudo público. Ó, a que se dará publicidade é o finalzinho do dispositivo, né, do inciso 4. Estudo público. E por que eu tenho o EIA-RIMA? Ora, esse EIA-RIMA vai fazer, então, o levantamento dos possíveis impactos ambientais. Isso, claro que interessa àquela população, interessa a todo o entorno, tem que elaborar esse estudo. Há outros estudos ambientais? Sim, há outros. São estudos ambientais simplificados. Mas quando a obra causa significativa degradação, efetiva ou potencialmente, estudo prévio de impacto ambiental, EIA-RIMA. Já o inciso de número 5, ele vai falar aí do princípio do controle. Cabe ao poder público controlar a comercialização, a produção, de tudo aquilo que possa causar danos ao meio ambiente, à saúde humana. O inciso de número 5 é o controle de agrotóxicos, de produção de energia nuclear, de técnicas de biossegurança, de biotecnologia. No inciso 5 é o controle do poder público sobre atividades que possam causar danos ao meio ambiente, causar riscos à saúde humana. Esse é o inciso de número 5. Perfeito? Já o inciso de número 6, ele vai falar que incumbe ao poder público promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino. E com ela, com a educação ambiental, vai promover aí a conscientização pública sobre a importância da proteção ao meio ambiente. Então, inciso 6, educação ambiental em todos os níveis de ensino. Esse dispositivo ele foi regulamentado por uma lei 9795 de 1999,
9795 de 99, a lei que instituiu a Política Nacional de Educação Ambiental. Com a educação ambiental, eu vou promover uma conscientização pública sobre a importância da preservação do meio ambiente. O último inciso, de número 7, eu já fiz uma abordagem, que fala que incumbe ao poder público proteger a fauna e a flora, vedados na forma da lei, aquelas práticas que colocam em risco sua função ecológica, que possam promover aí a extinção de espécies ou submetam os animais à crueldade. Mas só um apontamento. O que é comprometer a função ecológica? De repente, é fazer pesca com explosivos. Isso pode comprometer a função ecológica. Levar à extinção. Pega uma espécie invasora de um outro local do planeta, coloque aqui. Isso pode levar à extinção de espécies. Ou submetam os animais à crueldade. Essa discussão instigante, importante, que a palavra final está com o Supremo Tribunal Federal para a interpretação dessa parte final do inciso de número 7. Esses são, portanto, os 7 incisos do parágrafo 1º do artigo 225, isto é, as incumbências do poder público. Agora vamos trabalhar os demais parágrafos, do 2º ao 7º, que são determinações particulares, assuntos específicos que o Constituinte nos trouxe. Começando pelo parágrafo 2º. O parágrafo 2º fala aí da questão da exploração de recursos minerais e o dever de recuperação ao reconhecimento constitucional de que atividades minerárias causam dano ambiental, causam degradação. Até aí, tudo bem, natural. E traz a exigência daquele que explora recursos minerais de promover a recuperação conforme solução técnica que for definida pelo órgão competente. Esse é o parágrafo 2º. Traz algo claro, que atividades minerárias vão causar degradação, há o potencial nesse sentido, e podemos ter atividade minerária? Sem dúvida. Aliás, tudo que nós temos no nosso cotidiano passa pelas atividades minerárias, mas elas, com as suas intervenções, devem então seguir aquilo que foi estipulado, definido para a recuperação da área pelo órgão competente. Esse é o parágrafo 2º do artigo 225. Vamos agora ao próximo. Parágrafo 3º do artigo 225. Esse parágrafo ele é fundamental, porque ele fala da responsabilidade em matéria ambiental. Nós temos a tríplice responsabilidade: civil, penal e administrativa. As condutas e atividades que são consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas e jurídicas, a sanções administrativas, penais, independentemente da obrigação de reparar os danos causados ao meio ambiente. Note, há uma tríplice responsabilidade em matéria ambiental: civil, penal e administrativa. Para facilitar o seu estudo, a responsabilidade penal encontra-se na Lei 9.605 de 98, popularmente conhecida como Lei de Crimes Ambientais. Temos também a responsabilidade administrativa. Encontra-se entre os artigos 70 a 76, também da Lei 9.605 de 98. A gente fala Lei de Crimes Ambientais, mas entre esses artigos 70 e 76, nós temos aí as infrações administrativas ambientais e o processo administrativo ambiental. Está lá. Por evidente que são um número muito reduzido de artigos, era necessário ter uma regulamentação, e já existe. Para estudar mais a fundo a responsabilidade administrativa em matéria ambiental, além dos artigos 70 a 76 da Lei 9.605 de 98, temos o Decreto 6.514 de 2008. Esse Decreto 6.514 de 2008 traz as infrações administrativas ambientais em espécie, na primeira parte,
E na segunda parte, nós temos o processo administrativo ambiental federal. Atenção, hein? Federal. Se você for ver as infrações administrativas no seu estado, verifique se a sua unidade federativa tem uma lei própria para o processo administrativo ambiental. E temos também a responsabilidade civil em matéria ambiental, que a responsabilidade civil ela é objetiva. Desde 1981, a responsabilidade civil dos causadores de danos ambientais, ela é objetiva. Basta aí o nexo de causalidade entre a conduta e o resultado. Por que desde 1981? Porque a lei 6.938 de 1981, a lei que instituiu a Política Nacional do Meio Ambiente, ela traz a responsabilidade civil objetiva, no seu artigo 14, parágrafo 1º. Então temos tríplice responsabilidade. Para quem? Pessoas físicas e pessoas jurídicas. Quando eu falo em pessoa jurídica, é pessoa jurídica tanto de direito público quanto de direito privado. Ok? Agora, vamos para o parágrafo 4º, que traz as macro-regiões consideradas patrimônio nacional. Floresta Amazônica Brasileira, Pantanal Mato-Grossense, Serra do Mar, Zona Costeira e Mata Atlântica são consideradas aí patrimônio nacional. E sua utilização far-se-á conforme a lei. Nós temos aí 5 macro-regiões consideradas patrimônio nacional. Recapitulando: Floresta Amazônica Brasileira, Pantanal Mato-Grossense, Mata Atlântica, Serra do Mar e Zona Costeira. Essas 5 áreas são consideradas patrimônio nacional. E você pode perguntar, Fabiano, mas cadê o Cerrado, a Caatinga, os Campos Sulinos, Atol das Rocas? Então, somente essas 5 macro-regiões. Por mais relevante de fato são, Cerrado, Caatinga, os Campos Sulinos, os Pampas, eles não foram albergados como macro-regiões consideradas patrimônio nacional pelo Constituinte. É somente essas 5 macro-regiões. Outras não foram albergadas, não foram contempladas. Como já citei, Cerrado, olha a importância do Cerrado, da Caatinga, dos Campos Sulinos, não foram inseridos. E quando eu falo em patrimônio nacional, não tem nada a ver com titularidade. Por exemplo, eu, Fabiano, moro na Mata Atlântica. Inclusive, a Mata Atlântica tem uma lei própria. Como é que se faz o corte, a supressão, a intervenção em Mata Atlântica? Tem uma lei própria, que é a Lei 11.428 de 2006. Eu moro na Mata Atlântica, a casa é minha. O fato de ser patrimônio nacional não significa que os bens foram convertidos em bens públicos. Não, a titularidade continua sendo pública ou privada. A minha casa, a titularidade, propriedade minha, como tem outros imóveis de titularidade pública e privada. Não mudou. Patrimônio nacional não significa que são bens públicos ou que são bens da União. Negativo. STF, inclusive, já decidiu nesse sentido. Já o parágrafo 5º, ele faz menção, fundamentalmente, àquelas terras devolutas ou arrecadadas por ações discriminatórias que são necessárias para a proteção dos ecossistemas. É isso, basicamente. É um parágrafo sem maiores desdobramentos. Terras devolutas, aquelas arrecadadas por ações discriminatórias, essas vão ser aí essenciais para a proteção ambiental, a proteção dos ecossistemas naturais. Já o parágrafo 6º, ele fala que aquelas usinas que operem com reator nuclear vão ter a sua localização definida em lei federal. A localização dessa usina em lei federal. Fique isso claro, hein? Lei não é estadual, municipal, lei federal. E depois vai ter o licenciamento ambiental. E por fim, o parágrafo 7º, que é a novidade, nós já abordamos, que fala daquelas práticas esportivas que não serão consideradas como causando sofrimento aos animais. Não vou aprofundar, porque já fiz essa análise aqui já no
no curso dessa aula. Com isso, nós encerramos aqui a nossa interpretação sobre o artigo 225 da Constituição. Com o meu agradecimento, o meu abraço a você e te aguardando durante essa semana para discutirmos a Constituição Ecológica. Muito obrigado. Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail pra gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é este que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br ou reveja as aulas no nosso canal do YouTube, TV Justiça Oficial.